Olá, meus amigos, olá, camaradas do canal Voscom e do canal Russificando. Hoje, no dia 22 de junho de 2020, comemora-se um dia de luto. Um dia de luto na Rússia porque se trata da data em que começou a Grande Guerra Patriótica, ou seja, foi quando realmente começou a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque antes disso, houve, claro, conflitos, como foi o caso da campanha da França. A campanha da França foi uma campanha que acabou basicamente em apenas um mês. Na época, a Alemanha nazista tinha um exército profissional, um exército que tecnologicamente e em termos, em vários aspectos, era um exército inferior ao exército francês, mas bastou eles derrubarem a chamada linha Maginot, que isso foi suficiente para que a França inteira se rendesse. Na Rússia tem uma piada que diz que a bandeira francesa tem 3 cores e uma delas é a branca, por uma razão. Porque na hora que a guerra começar, eles rasgam o azul, rasgam o vermelho e levantam apenas a bandeira branca. E na prática, a França é um país que perdeu muitas guerras, basicamente só mesmo na época do Napoleão teve um exército que conseguiu dominar ali boa parte da Europa, mas que na campanha da Rússia eles foram derrotados, assim como foi depois também a Alemanha nazista. Então, o que acontece no dia 22 de junho? No dia 22 de junho, dia do início da Operação Barbarossa, o dia do ataque à União Soviética, sempre há uma série de eventos relacionados a isso, e claro, documentos antissecretos geralmente são liberados pelo FSB, e é exatamente disso que nós vamos tratar aqui. Está escrito aqui na matéria desse vídeo: ФСБ задержала главу райотдела МВД в Курской области за шпионаж для СБУ. O FSB prendeu o líder do departamento do MVD da região de Kursk por espionagem para o SBU. Aqui é uma notícia muito interessante sobre uma operação do FSB que prendeu um tenente-coronel da polícia russa, quer dizer, do MVD, o MVD, ou seja, a polícia russa, o antigo NKVD, né, NKVD na época nos anos 30, nos anos 40. Hoje em dia, por que era NKVD? Significa Народный комиссариат внутренних дел, ou seja, comissariado popular, né, o comissariado do povo para os assuntos internos. MVD significa o quê? Ministério dos Assuntos Internos. Ministério e Comissariado do Povo, quer dizer, como era chamado na época soviética, como é chamado hoje em dia. Aqui trata de um funcionário, né, de um policial da região de Kursk, que foi preso por traição ao Estado. Hoje em dia eles não chamam de traição à pátria, chamam de traição ao Estado, na legislação russa. Isso aqui foi notificado pelo FSB da Rússia. Se trata de um tenente-coronel, Dmitry Borzenkov, que foi preso e autuado com base no artigo 275, que é traição ao Estado. Ele coletou uma série de documentos e entregou esses documentos ao Serviço de Segurança da Ucrânia. Bom, essa situação descrita aqui, infelizmente para mim não é nenhuma novidade. Claro que nem sempre há provas, mas quando há provas, é claro que o FSB, que é o Serviço de Segurança da Rússia, eles investigam. Mas eu me recordo que quando eu morava na Rússia, eu tinha muito cuidado com as minhas informações pessoais, principalmente para onde eu ia, porque algumas pessoas me deram essa dica de que há muitas vezes pessoas na Rússia, por vezes são mesmo policiais, às vezes o sujeito quer dinheiro, o SBU ucraniano, o Serviço Secreto Ucraniano, oferece dinheiro a essas pessoas e assim o que acontece? Eles acabam traindo o seu país. Geralmente a traição mais comum é a venda de informações pessoais, ou seja, sobre cidadãos, sobre indivíduos. Eles têm essas informações vendidas e, com base nessas informações vendidas, assim o Serviço Secreto Ucraniano pode tomar algumas medidas que evidentemente irão prejudicar a vida dos cidadãos e fortalecer a vida do Serviço Secreto Ucraniano na Rússia.
né? O Serviço Secreto Ucraniano, que a propósito tem como seu símbolo uma coruja, enquanto que a Rússia tem como símbolo do seu serviço secreto um morcego. A coruja é um animal que caça morcegos, então, quer dizer, isso aí foi criado, não foi por mera coincidência. Mas aqui vamos para um documento interessantíssimo, né, um documento que o Serviço Secreto Russo, que os arquivos russos liberaram para nós, e isso é o que eu vou mostrar para vocês e esse é o foco desse vídeo. Bom, meus amigos, o tema central desse nosso vídeo de hoje é a desclassificação de documentos secretos do Serviço Secreto da Rússia, o FSB, acerca das perversidades, dos atos de crueldade e selvageria dos fascistas na Crimeia. É muito importante a gente tratar disso aqui, isso aqui é um tema muito sério, isso aqui que eu estou falando não é nada, né? Porque isso aqui é o que o Cristiano acha. Já vi muita gente que muitas vezes difama o nosso trabalho, pessoas que não querem conhecer o nosso trabalho, pessoas que não pesquisam o assunto, pessoas que muitas vezes sequer são alfabetizados em língua russa e vêm aqui jogar pedra no nosso trabalho, né, disseminando mentiras nas redes sociais, em diversos grupos no Facebook, com o intuito de desencorajar o nosso trabalho, quer dizer, de produzir algum tipo de censura, como se eu devesse algum tipo de satisfação, algum tipo de explicação a quem quer que seja. Aqui nós temos o nosso espaço, vamos sim continuar utilizando esse espaço para trazer a informação com compromisso e responsabilidade. Então, o que nós temos aqui? Temos a questão muito séria relativa à Crimeia. Isso aqui, a propósito, lembrando a todos vocês, é um oferecimento da RIA FAN, ou seja, a Agência Federal de Notícias. Temos aqui, do dia 22 de junho, né, publicado às 2 horas e 18 minutos, horário de Moscou, o FSB desclassificou documentos sobre as perversidades dos fascistas na Crimeia. O que são essas perversidades? Eu confesso que eu fiquei horrorizado quando eu li isso aqui. Temos aqui, foi a foto publicada, é uma foto da TASS, foto histórica, Moscou, 22 de junho. No dia da memória e luto, o FSB desclassificou dados sobre perversidades em acertos de contas dos fascistas contra 900 soldados do Exército Vermelho feridos na Crimeia. Veja só, aqui nós estamos tratando de crimes de guerra. Você capturar soldados feridos e fazer algum tipo de acerto de contas, como tortura ou outras coisas mais, isso é crime de guerra pelo direito internacional. É um crime seríssimo. Então vamos lá. Em uma mensagem especial, um comissário do povo dos assuntos internos, ou seja, um agente do NKVD, né, na época já era KGB, da República Autônoma Socialista Soviética da Crimeia, o major do KGB, Grigori Karanadze, sobrenome georgiano, de 27 de abril de 1942, trata do que aconteceu depois da evacuação da população da cidade de Sudak, em relação a um forte fogo de artilharia, um forte fogo de morteiros de artilharia, né? Foi impossível retirar 900 pessoas seriamente feridas. Soldados do Exército Vermelho e comandantes. Geralmente se diz, né, comandante do Exército Vermelho, soldados do Exército Vermelho, lembrando que na época o soldado do Exército Vermelho era uma graduação equivalente ao do soldado comum, né, o praça do Exército Brasileiro. Eles tinham essa denominação em 1942. Então, os alemães, junto com Druzhnik
tártaros. O que é um Druzhiny? Druzhiny vem de Druzhina, né? Seria uma espécie de milícia popular. O que ele está dizendo aqui? Esses Druzhinic tártaros dos quais ele trata aqui, o artigo está falando dos tártaros da Crimeia, né? De grupos que, quer dizer, eram exércitos informais, digamos assim. Eles adentraram a cidade e promoveram acertos de conta selvagens contra os feridos. Colocaram-nos completamente nus. Isso aqui, senhores, eu, antes de dizer, fico pensando, né, que tipo de canalha, que tipo de monstro pratica uma atitude dessas. Isso aqui também era praticado em Cuba. O Fidel Castro, inclusive, menciona esses atos em seu livro A História Me Absolverá. Arrancaram os olhos, v'kolili glazar, arrancaram os olhos, e nos corpos riscaram uma estrela de 5 pontas. Quer dizer, o que faziam esses tártaros da Crimeia? Os tártaros da Crimeia, os liberais, né, outro dia mesmo estava num debate com um pseudo-historiador, porque um canalha desse a gente tem que chamar de... Chamá-lo de historiador é até você querer ofender os historiadores sérios. Um sujeito que se usa da sua posição, ainda mais quando você tem um mestrado, e quer, né, pretender ter uma autoridade que ele não tem naquele assunto, que ele não tem pesquisa, que ele tem simplesmente uma opinião, e ainda mais uma opinião formada com base em falsidades, esse indivíduo, que inclusive é mestre, talvez hoje seja até doutor em História, Bertone Souza, quis atacar o governo de Stalin com base exatamente nesse velho argumento dos tártaros da Crimeia. Os tártaros da Crimeia que promoveram atos de selvageria. Eles pegavam, por exemplo, paraquedistas do Exército Vermelho e queimavam vivos esses paraquedistas. Não só paraquedistas, como também cidadãos russos. Atos, quer dizer, de extrema selvageria. Porque uma coisa é você estar numa guerra e você dar ao seu inimigo uma morte rápida, né? Ou mesmo no interrogatório você dá um soco ali, uma coisa que vai doer nele para forçá-lo a dizer. Você atuar com diversas práticas que são desiguais, digamos assim. Já outra coisa é você promover atos de extrema selvageria, como você arrancar, por exemplo, os olhos, né? Atos de estupro. Lembrando que os russos, eles são um povo que, para eles, isso é um assunto muito desagradável. Então, quer dizer, esses aí são crimes contra a humanidade, mas que antes não havia nada publicado sobre isso. Eu já li inúmeros livros de história soviética, mas não trata de atos como você, por exemplo, arrancar os olhos ou mesmo estuprar um soldado. Porque para eles, né, como inclusive eu soube na época em que eu morava na Rússia, uma vez, na época do lançamento como é que é o nome dele? Do Yegor Yakovlev, que é uma autoridade no tema Segunda Guerra Mundial, eu lembro que eu conversava com um russo e eu perguntei por que isso aí não tinha sido publicado antes, esses fatos bárbaros. Ele disse, Cristiano, que para nós russos há determinados assuntos que eles são tabus. E é muito desagradável saber que o seu avô, que o seu pai passou por isso, né, causa um mal-estar muito grande. E aqui é exatamente o que nós estamos vendo, quer dizer, um arquivo que trata de crimes bárbaros, você arrancar os olhos dos soldados. Esses aí, né, eram que esses santinhos, segundo determinados intelectuais ocidentais, segundo determinados pseudo-historiadores ocidentais, né, historiadores vagabundos, vamos aqui utilizar um termo um pouco mais picante, mas que eu não vejo outra palavra para descrever quem se usa de má fé, faziam com prisioneiros de guerra do Exército Vermelho. Vejam só esse tipo de crime. Né? Pessoas que eram despidos, eram deixados completamente nus, tinham os olhos arrancados e ainda tinham uma estrela vermelha riscada a faca em seus corpos. Depois de tudo isso, 900 pessoas foram fuziladas na beira do mar. Quer dizer, eram torturados e ainda eram fuzilados. Esse era o tratamento que
os fascistas, através da sua camarilha, né, através dos seus policiais, os tártaros da Crimeia, faziam. Lembrando que, no caso dos tártaros da Crimeia, 90% da população masculina colaborou com a Alemanha nazista. 90%. Não foi 30%, não foi 50%, não foi 70%. Você pelo menos dizer, ó, teve uns aqui que não colaboraram, mas 90%, quer dizer, praticamente os únicos que não colaboraram com os nazistas foram os recém-nascidos, né? Aqueles que não tinham condição de combater. Foi exatamente por causa disso que a União Soviética, que na época punia a traição à pátria com o fuzilamento, resolveu fazer o quê? Resolveu partir para uma atitude, né, que em tempo de guerra era perfeitamente justificável, inclusive países como o Brasil, países como os Estados Unidos fizeram isso, que foi optar pela deportação dos tártaros da Crimeia. Aí você chega a me perguntar, mas por que Cristiano teve até mulheres que foram deportadas, teve até bebês. Então você está dizendo para mim que tinha que deportar apenas os homens para que, após você deportar 90% da população masculina, essa nação deixasse de existir na face da Terra, né, sem salvar os seus genes, sem preservar a sua existência? A União Soviética acabou optando por uma solução que era a solução mais viável naquela época, que era a deportação. Não que isso seja uma coisa boa, mas dos males o menor. E aí a matéria prossegue aqui. Esse acerto de contas bestial tornou-se... deste acerto de contas bestial foi testemunha a população pacífica. A população pacífica. Que foi atacada pelos fascistas na época da ocupação da Crimeia de 1942. Nos documentos desclassificados também está escrito que os nazistas empregaram as repressões mais cruéis em relação à população russa e grega da península. Para quem não sabe, a Crimeia ela é conhecida desde a época de Alexandre o Grande e os gregos estabeleceram colônias na Crimeia. Hoje em dia, na Rússia e mesmo na Ucrânia, você encontra um grande número de pessoas de descendência grega. Pessoas que têm ali o seu fenótipo diferenciado, né, porque eles têm um outro fundo genético. E vocês percebem aí, né, para aqueles que gostam de dizer assim, não, russo é mal, russo tem mesmo é que sofrer. Mas não foram apenas os russos que sofreram, foram também foi também a população pacífica grega. Então, temos aqui, porque os representantes destes dois povos eram suspeitos, né, para dizer vale, ou seja, eram suspeitos da lealdade, da maior lealdade, naiboshe loyalnestia, né, loyalnestia que vem de loyal, né, quer dizer leal, eram suspeitos de lealdade aos partisanos. Os partisanos, quer dizer, os guerrilheiros que lutavam contra as forças de ocupação nazistas. Por causa desta suspeita, os fascistas mataram todos os homens na vila, né, no vilarejo grego de Laki. E as mulheres e crianças foram expulsos para Bakhchisarai, onde foram enforcados. Isso aqui você mostra para aquele seu amiguinho, né, que diz assim, não, porque os fascistas, porque isso existe uma conspiração judaico-cristã, as pessoas mentem sobre os crimes do nazismo, não existiu o Holocausto, não existiu isso, não existe aquilo. Essas pessoas não sabem absolutamente nada de história. É claro que, como em qualquer tragédia, infelizmente há pessoas que mentem, mas que muitas vezes, como se diz, né, muitas vezes em uma determinada mentira existe um pouco de verdade aí. E o que os nazistas cometeram, não apenas contra os judeus, como também contra russos, contra gregos, contra muitas outras populações, principalmente aquelas da União Soviética, são crimes indescritíveis, imperdoáveis e injustificáveis. Nós não estamos tratando aqui de ações militares, no qual você tem ali um soldado
Você tem um exército, outro exército dando combate àquele exército, e os dois ali se matam no contexto daquela batalha. Aqui nós temos atos de selvageria, atos extremamente cruéis e repudiáveis, crimes contra a humanidade. As informações sobre a selvageria dos fascistas, né, lembrando aqui que é empregado o termo fascistas, né, por quê? Porque os nazistas são um tipo de fascista. Também estão contidos nos protocolos desclassificados e nos interrogatórios, né? Como é que é chamado em português quando você faz... seria um interrogatório, né? Interrogatório quer dizer quando você faz uma série de questionamentos a uma pessoa acerca de um determinado fato. No interrogatório feito, né, a uma nativa de Kerch é uma cidade russa, Antonina Aleynikova, de 19 de janeiro de 1970. Era muito comum naquela época o KGB ele ter, né, as suas próprias investigações. O KGB era praticamente um Estado dentro do Estado na União Soviética. Nas palavras dessas mulheres, nas palavras dessa mulher, em agosto de 1943 até fevereiro de 1944, cerca de 800 pessoas, cerca de 800 civis, né, pessoas civis, ou seja, civis, se esconderam dos ocupantes fascistas nas pedras de Baguerovsky, em Kerch. Na região de Kerch, né, na Crimeia, que a propósito é um local muito bonito, você tem muitas formações rochosas, cavernas, inclusive grutas, nos quais as pessoas às vezes vão, nos dias de hoje, para aproveitar o verão. Nessa época iam para se esconder. A polícia alemã e a gendarmeria tentou, em sentido literal, retirar as pessoas de lá, utilizando gás. Eles jogavam o gás nas grutas e Brasilichasky, eu acho que essa Chasky aqui, e Broselichasky, eu acho que essa Chasky aqui da qual ele fala é uma espécie de... é como se fosse uma bomba de efeito moral, não? Bomba de efeito moral. Eu posso estar enganado. Eu acho que ele não está tratando aqui, lembrando que eu não estou consultando aqui o dicionário aqui para fazer essa tradução para vocês. Eles não estão falando do facão tradicional da Rússia. Eu acredito que essa Chasky aqui se refira a bombas de efeito moral. E para que as substâncias, né, aqui envenenadoras, substâncias envenenadoras se dessem em menor quantidade, as pessoas bloqueavam a passagem nos seus abrigos. Mesmo assim, os alemães lançaram uma mistura ardente, né, uma mistura combustível, em garrafas e lançavam essas garrafas incendiárias dentro das grutas, nas quais se encontravam os soviéticos. Nas palavras de Aleynikova, durante todo esse tempo, eles tiveram que passar fome e ficar sem água. No início de 1944, muitos morreram por inanição, muitos morreram por inanição e não conseguiam se mexer. Em 10 de fevereiro de 1944, os fascistas puderam irromper nas grutas e prender as pessoas que lá se escondiam. Depois disso, os prisioneiros foram enviados para campos de concentração na estação ferroviária
Kaladise. Esse aqui é um artigo de Igor Fyodorov, publicado aqui na Federальное агентство новостей, ou seja, Agência Federal de Notícias. Isso aqui, senhores, é muito interessante, isso aqui é muito sério. Isso aqui é conteúdo exclusivo do nosso... Isso aqui é conteúdo exclusivo do nosso blog, né, do nosso canal, da página vermelha do Voscom. Nós trazemos aqui, democratizamos a informação. E hoje, num dia de luto, dia 22 de junho de 2020, é muito importante ter em mente esses documentos. É muito importante ter em mente esses fatos, principalmente para não ser enganados por impostores, por trambiqueiros, trapaceiros, que gostam de difamar países, difamar sistemas inteiros, com base em mentiras e falsidades. Aqui nós vimos os crimes cometidos pelos tártaros da Crimeia, pelos seus policiais, pela sua gendarmeria. Não eram um ou outro caboclo, né? Não era só um ou outro cara, não era uma eventualidade. Foi 90% dos representantes do sexo masculino dessa nação. E exatamente por isso o poder soviético tomou depois medidas muito duras que aconteceram no contexto de uma guerra contra pessoas que comprovadamente participaram de crimes de traição à pátria. Não foi qualquer carinha, não foi nenhum delírio de Stalin, não foi nenhuma paranoia. Foram crimes concretos que foram punidos pela lei conforme normas de direito penal interno. E que nós não vamos admitir e nunca iremos nos calar quando qualquer falsário vier aqui tentar ensinar para a gente a história desse povo que muito sofreu, mas que mesmo assim conseguiu sepultar a besta fascista. Cristiano, canal Voscom, canal Russificando, divulgando documentos desclassificados pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia, ou FSB.